do primeiro ano, dando continuidade aqui ao nosso assunto Grécia Antiga, vamos estudar agora a primeira fase da história grega, que é conhecida como período creto-micênico e também conhecido como período pré-homérico. Vamos ver aqui as principais características e falar um pouquinho sobre cada uma delas. Os primeiros povos a ocuparem a região foram os pelasgos. Não temos muitas informações sobre esses povos, mas acredita-se que eles já habitavam a região. Posteriormente vieram outros, com bastante força, que foram os aqueus, os jônicos e os eólios. Acredita-se que esses foram, de fato, os povos que originaram a cidade de Micenas. A civilização micênica ela evoluiu bastante com o contato entre os micenas e os cretenses, que ficavam na Grécia insular. Esse contato aí era um contato político, era um contato econômico e também um contato cultural. A cidade de Creta era uma cidade riquíssima. Ela tinha uma cultura ímpar que todo mundo lembra, todo mundo faz alguma alusão ao Minotauro, que era o rei Minos, né, que se transformou num monstro e se trancava em um labirinto. Todo mundo tem um pouquinho de ciência desse assunto aí. É exatamente da cidade de Creta onde se origina esse mito. Ela também possuía uma rica elite comercial. Como ela era uma ilha, a sua economia era mais voltada à navegação. E ela tinha o controle do mar Mediterrâneo. Com o tempo, a cidade de Micenas atacou a cidade de Creta e lá houve uma fusão cultural. Ou seja, os aspectos culturais de Micenas foram incorporados à cultura cretense e vice-versa. As mulheres em Creta também tinham uma visão diferenciada, devido às divindades, né? A maioria das divindades lá eram femininas, né? Então as mulheres tinham todo um cuidado e eram certas privilegiadas na sociedade cretense. No século XIV, ela foi invadida pelos aqueus. Nessa invasão, que eu acabei de mencionar para vocês, houve o que a gente chama de assimilação cultural. É onde um povo absorve aspectos culturais de outro, mas, em um sentido mais racional, ela apenas buscava controlar as rotas comerciais, que ficavam no norte do mar Mediterrâneo. Outro episódio bastante interessante desse período aqui, o creto-micênico, é a Guerra de Troia. A Guerra de Troia ela foi narrada pelo poeta Homero em dois poemas épicos, chamados Ilíada e Odisseia. A Guerra de Troia conta uma guerra entre gregos e troianos. Troia era uma cidade na Ásia Menor, onde tinha um controle de um estreito, onde era uma rica rota comercial que ligava a Europa e a Ásia. Essas são as razões da batalha da Guerra de Troia. Tá certo? E por último aqui, com o fim da Guerra de Troia, houve uma invasão dos dórios. Esses dórios, eles eram nômades, eles eram guerreiros, eles já tinham conhecimento sobre o ferro, tinham um amplo conhecimento de batalha. E eles invadiram a região tanto de Micenas como a região de Creta. E aí temos a primeira diáspora grega. A primeira diáspora grega é conhecida como uma das mais importantes, porque foi a partir daí que os gregos colonizaram várias regiões. Colonizaram novas ilhas e colonizaram novas regiões no mar Mediterrâneo.